Olá, meu nome é Rafaela do Nascimento de Brito, eu sou estudante da Universidade Federal do Piauí. Hoje eu vou apresentar um trabalho que discute o seguinte: qual é o papel da representatividade de cientistas nos livros didáticos e como isso pode influenciar as escolhas profissionais dos estudantes? Esse trabalho ele foi desenvolvido com Amélia Mares Lima Martins e orientado pelo professor Dr. Fernando Rocha da Costa. Bom, o livro didático é um dos principais recursos que a gente utiliza na escola. E é através dele que muitos estudantes eles têm o primeiro contato com a ciência. Ele organiza os conteúdos, orienta o professor e está presente praticamente todos os dias na sala de aula. Mas tem um ponto bem importante. O livro didático não serve só para ensinar conteúdo. Ele também mostra quem é o fazedor de ciência. Ou seja, ele ajuda a construir na cabeça do estudante uma imagem do que é ser um cientista. Isso pode influenciar, mesmo que de forma indireta, o interesse desse estudante pela área científica. Bom, quando o livro ele escolhe quais cientistas aparecem, quais imagens são mostradas e quais histórias são contadas, ele também está fazendo uma escolha sobre quem vai ser visível e quem vai ficar de fora. Então, não é só conteúdo, é também representação. E essas representações podem ou aproximar ou afastar o estudante da ciência. E aí entra o problema que a gente identificou. Nos livros de ciência da natureza, existe uma predominância muito grande de um mesmo perfil de cientista. Homens, brancos, geralmente europeus. E aí eu trago uma reflexão. Se o estudante só vê esse tipo de cientista, que é o homem branco, europeu, ele começa a pensar que a ciência é só para esse grupo? Será? E mais, onde estão as mulheres que também são fazedoras de ciências? Onde estão as pessoas negras que são fazedoras de ciência? Onde estão os povos indígenas que são fazedores de ciência? E quando esses grupos não aparecem, eles acabam sendo invisibilizados. E isso pode sim impactar diretamente na forma como o estudante se vê, ou não se vê, né, dentro da ciência. Diante disso, o objetivo da pesquisa foi justamente entender melhor essa questão. A gente quis analisar como os cientistas aparecem nos livros didáticos e também ouvir os estudantes para entender como eles percebem essas representações. Ou seja, não foi só olhar o livro, foi também entender o impacto que isso causa na formação desses estudantes. A metodologia usada foi uma pesquisa de forma qualitativa. Primeiro, a gente analisou os livros didáticos da coleção Moderna Plus nas áreas de Química, Física e Biologia. Depois, aplicamos um questionário com 49 estudantes de Ciência, Natureza e Química. E aí vem uma parte importante. A gente cruzou essas duas coisas, ou seja, comparamos o que aparece nos livros com o que os estudantes lembravam da escola. Isso ajudou a entender se existe uma relação entre essas representações mostradas nos livros didáticos e a forma como eles enxergam a ciência. E o que a gente encontrou nesses livros? Bom, foi encontrada uma predominância muito clara de homens brancos, principalmente nos livros de física e biologia. Já nos livros de química, aparece um pouco mais de mulheres, o que é um avanço, né? Mas ainda assim, a maioria dessas mulheres também são pessoas brancas, ou seja, a diversidade ainda é muito limitada. Isso mostra que, mesmo com alguns avanços, ainda existe um padrão muito forte sendo repetido. Quando a gente olha para os estudantes, os dados confirmam isso. A maioria deles disse que lembram principalmente cientistas brancos. Como mostrado no gráfico, 69,4% desses estudantes afirmaram isso. E muitos citaram sempre os mesmos nomes, como Albert Einstein, Newton. Mas teve um dado também que chamou muita atenção. Uma parte desses estudantes disseram que nem lembravam de cientistas, ou que os professores praticamente não apresentavam cientistas nas aulas. E aí vem uma pergunta muito importante: por que isso acontece? Será que é porque o livro não traz diversidade?
Ou será que a ciência ainda é ensinada de forma muito focada só no conteúdo, sem discutir quem produz esse conhecimento? Essas são questões que a gente precisa sim refletir e buscar respostas. Concluindo, esta análise evidenciou que as representações de cientistas nos livros didáticos ainda são marcadas pela predominância de um perfil específico, especialmente de homens brancos, o que contribui para a construção de uma visão limitada da ciência. Essa busca de diversidade não se restringe aos aspectos quantitativos, mas também possui uma dimensão simbólica, influenciando diretamente a forma como esses estudantes percebem quem pode ocupar este espaço de produção científica. Dessa forma, é importante destacar a importância de aplicar a diversidade de referências científicas nos materiais didáticos e de modo a promover uma educação mais inclusiva, plural e representativa, capaz de favorecer processos de identificação e pertencimento entre esses estudantes. Então, de forma geral, o que a pesquisa mostra é que existe um padrão nas representações de cientistas. E esse padrão influencia, sim, a forma como os estudantes enxergam a ciência. Não é só uma questão de quantidade de imagens, é também uma questão simbólica, que aparece no livro e passa a ideia de quem pode ocupar aquele espaço. Por isso, aplicar a diversidade de cientistas nos materiais didáticos é fundamental, porque quando o estudante se vê representado, ele se reconhece naquele lugar. Isso pode fazer toda a diferença na escolha profissional e na continuidade dos estudos da área científica. Essas foram as referências utilizadas no trabalho e queria agradecer aqui, primeiramente, ao professor Dr. Fernando Rocha da Costa, por toda a orientação e contribuição na construção desse trabalho, a Amélia Mares Lima Martins, pela colaboração e participação da elaboração da pesquisa, e ao grupo de pesquisa na PEX, pelo apoio e pelas contribuições acadêmicas, a UFP, por todo o suporte institucional, e a organização deste evento pela oportunidade de apresentação. Muito obrigada.